Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos reunidos aqui para mais uma reunião pública na Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito abraçados, muito acolhidos e estejamos juntos nesta noite para que possamos aproveitar os ensinamentos de Cristo, que a nossa irmã Débora, com sua mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, irá nos transmitir esta noite. A gente está lembrando que nós mantemos, por enquanto, as nossas atividades presenciais suspensas por causa da pandemia. Nós estamos ainda seguindo as recomendações de segurança do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, dos cientistas, né? Então, do próprio CERJ, da FEB. Então, nós mantemos as nossas atividades virtuais. Às segundas-feiras, às 8 horas, às 20 horas da noite, iniciamos no nosso grupo do WhatsApp a reunião pública, onde a gente faz a leitura de uma página, a prece inicial, seguida da exposição e a prece final. E às quartas-feiras nós damos prosseguimento aos estudos da casa com o nosso estudo doutrinário. Nessa próxima quarta-feira, o tema do estudo vai ser o culto do Evangelho do Lar. É um tema sugerido por um dos membros da casa. A gente vai estar encerrando esse ciclo de estudos sugeridos pelos membros. Iniciaremos na próxima semana também, às quartas-feiras, às 19h30, o estudo do livro de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Deu um branco rapidamente aqui, desculpa. A gente vai começar o estudo essa quarta-feira próxima do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. A gente já está convidando a todos para que possamos confirmar. Os estudos continuarão também virtuais, através do nosso grupo do WhatsApp, disponibilizados tanto na página da sala no Facebook, quanto no nosso canal no YouTube. E após o retorno das atividades presenciais, assim que tudo for normalizado e permitido, estiver seguro para a gente, os nossos estudos do ESG e da mediunidade retornarão às quartas-feiras, às 19h30, e nós organizaremos um novo dia para darmos continuidade ao estudo do livro de Leon Denis. Vamos iniciar com a nossa página de abertura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, A Boa Parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, impiedosa, toda a vida ajuda a renovação. A enxurrada e imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à semente vitoriosa. Assim também há criaturas que, se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosos em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor: assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, para fazermos nossa prece inicial, agradecendo, Senhor, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui reunidos
para mais uma noite de estudos. Agradecemos a vida da nossa irmã Débora, que está aqui para nos brindar com suas palavras, com seu estudo, para que possamos juntos trilhar em direção ao Senhor o caminho do bem, da luz, da compreensão e do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento moral. Agradecemos também a todos os irmãos que estão no dia a dia, em seus postos de trabalho, desenvolvendo as suas atividades, para que todos nós possamos estar em segurança, recebendo os nossos alimentos. Pedimos também, Senhor, para orientar os nossos cientistas, os nossos governantes, as pessoas que têm influência, para que possam todas juntas trabalhar em prol do bem da humanidade. Pedimos, por fim, Senhor, para abençoar cada um de nossos irmãos, cada um de nossos membros, cada pessoa que estiver em nosso campo mental, que eles recebam as boas influências, as boas energias, as boas vibrações, que seja, Senhor, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Graças a Deus. Vamos prosseguir agora com a nossa irmã Débora, e a nossa irmã Inês finalizará a noite com a prece final. Seja bem-vinda, irmã Débora. Até já. Boa noite, meus irmãos. Vamos aqui iniciar o nosso estudo da noite de hoje, que fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que deu a nossa mão direita. É o item 4, infortúnios ocultos. E antes disso, agradecer muito a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, reunidos de forma virtual. Muito agradecida, muito feliz por essa oportunidade. Então vamos dar início. No Livro dos Espíritos, a questão 886, qual o sentido da caridade, conforme o pensamento de Jesus, conforme entendia Jesus? É o nosso conhecido BIP, benevolência, indulgência e o perdão. A benevolência é agir de boa vontade, a benevolência para com todos, agir com boa vontade, deixar sempre outra vontade, porque às vezes nós vamos auxiliar, mas nós deixamos os nossos irmãos à vontade, Então isso também faz parte da benevolência, pensar, se colocar no lugar do outro, porque às vezes nós vamos auxiliar aquele irmão que está em necessidade, mas nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós temos que sempre pensar, agir com o coração, estarmos sempre nos colocando no lugar do outro. A esmola, nós sempre falamos assim, auxiliar, vamos auxiliar nossos irmãos, vamos auxiliar, mas temos que ter respeito, ter carinho, ter atenção, até mesmo nesse ato, porque a pessoa que está ali necessitando, solicitando, às vezes implorando a sua ajuda, ele já está ali se sentindo numa situação difícil. E nós chegamos para auxiliar e às vezes chegamos, nem olhamos ao menos para a pessoa, aquele ser ali é invisível. Vou dar esse dinheiro logo porque fica me incomodando. Nós não devemos agir assim, porque aquele irmão que está ali solicitando está também em dificuldade, Então nós temos que ter caridade, ter atenção, ter o conhecido, olhos de ver, enxergar aquele irmão ali. E tem o I, que é a indulgência, a misericórdia. Nós devemos ter misericórdia, ter muita tolerância, ajudar sem julgar, porque nós temos essa mania, é do ser humano. Eu vou ajudar, eu vou dar o dinheiro, mas para que será que ele vai usar aquele dinheiro? Será que ele vai usar mesmo para comida? Será que ele vai usar mesmo para remédio? Às vezes tem irmãos que entram no ônibus solicitando ajuda com receita, aí um ajuda, outro fica, ele vai pegar isso para usar para outros fins,
nós devemos fazer a nossa parte. Nosso coração pediu, vamos auxiliar aquele irmão, sem julgar, sem julgamento. Vamos amparar, auxiliar. Agora, se ele vai utilizar para aquele fim ou não, aí já não interessa a nós, né? Nós vamos auxiliar, amparar aquele irmão naquele momento de dificuldade que ele está solicitando aquela ajuda, aquele amparo. Então, é o que nós vamos fazer, auxiliar aquele irmão, né? Com muito, sem julgar os defeitos, sem divulgar, porque muitas vezes também nós temos a mania de auxiliar e deixar aquela pontinha, deixar aquele rastro, tipo, eu não vou falar nada que foi eu que ajudei, mas eu vou deixar aquela pontinha ali para que todos falem, foi fulano que ajudou, foi fulano que doou, foi fulano que deu isso, foi fulano que amparou naquilo. Então, você já vai estar recebendo o seu mérito aqui. Vamos auxiliar, mas sem deixar rastro. Como diz o título, né? Não deixe que uma mão saiba o que a outra fez. Vamos auxiliar, amparar. E tem até uma passagem que Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque nós temos a mania de julgar muito o outro, esquecendo que nós também temos nossos defeitos. Todos nós temos os nossos defeitos, os nossos problemas. Então devemos ter muito cuidado e atenção com isso, né? E a indulgência e o perdão, que é não mais odiar, né? Porque às vezes nós temos aquela mania de, eu te perdoei sim, mas eu não quero nem te ver mais na minha frente. Eu te perdoei sim, mas se eu ver de um lado, de uma calçada, eu vou para o outro lado da calçada. Então você perdoou do coração? Não. Você perdoou da boca para fora. Então nós temos que ter muito cuidado com esse perdão, né? Perdão entre aspas. Temos que tomar muito cuidado. E falando um pouquinho do trecho do Evangelho, que fala da nossa irmã, que é uma irmã com a situação boa, distinta, né? Tem bastante dinheiro, ela fazia o quê? Colocava um traje simples junto com a sua filha, porque tudo serve de aprendizado, né? E nós temos que sempre colocar na nossa mente que nós devemos ajudar, ter essa caridade sempre, sempre, diariamente, porque todos nós, a população, quando acontece algo assim, alguma calamidade, algum grande acidente, todos nós nos comovemos, viramos, né, para auxiliar aquele problema. E nós deveríamos ter isso conosco sempre, diariamente, porque a caridade é para todos os dias, não só para esses grandes acidentes. E essa irmã, no caso, como diz o nosso evangelho, do nosso evangelho, o item 4 do Infortúnios Ocultos, ela com a situação boa, né, pegava a filha, colocava roupas simples, na época, né, deixava a sua condução longe dessa residência, dessas irmãs em dificuldade, ia com as compras, com tudo para auxiliar essa família. Chegava lá simplesmente, era recebida pelas crianças, porque a mãe estava acamada, né? E ela tratava das crianças, cuidava das crianças, conversava com a mãe, né? Agasalhava as crianças para eles irem ao colégio, alimentavam as crianças. E depois de tudo isso feito, ela ia até o hospital, porque o provedor daquela família também estava acamado, internado. E ela ia lá para acalmar, confortar esse irmão, né? Que você imagina o provedor do lar, sabendo que a esposa estava doente com as crianças, como que esse irmão deveria estar lá no hospital se sentindo, né? Vamos colocar agora no nosso dia de hoje um provedor do lar com o problema da Covid, internado no hospital, e sabendo que a esposa está em casa também com algum outro problema e com as crianças, sem ter nada para prover, como que vai ficar essa mente,
né? Porque nós sabemos que o nosso fundo nervoso auxilia muito na cura do problema ou na ampliação do problema. Aí essa irmã ia até lá no hospital, conversava com ele, explicava a situação e falava que tinha ido no seu lar, auxiliado a sua esposa, os seus filhos. Com isso ela trazia um pouco mais de conforto para esse irmão, né, que estava lá acamado. Ela levava esse conforto para ele e depois ela retornava a esse lar. E sempre ela ia para casa e retornava a esse lar. E a filha dela querendo também ajudar. Mamãe, me dá algo para me auxiliar essa família. Ela falou, minha filha, que mérito você vai ter se eu te der algo para você auxiliar? Você tem que aprender a fazer alguma coisa, alguma costura, algo para auxiliar aquela família, mas você fazendo, porque para ser mérito seu, porque essa mãe sempre levava a filha para auxiliar, para amparar, para abrir esse campo visual, porque nós que seguimos, seja qual for a religião, qual for a doutrina, nós devemos, né, auxiliar, amparar as nossas crianças, né, buscar sempre trazer eles com a gente, mostrar o caminho a eles, mostrar esse caminho, o caminho do bem. Agora, se essa criança não vai seguir, né, a semente, nós devemos, é um dever nosso, de plantar essa semente. Se vai ser aproveitada pela essa criança, para essa caridade, aí, né, por parte daquele espírito, nós devemos isso, nós devemos. Pais, tios, né, vizinhos, conhecidos, nós devemos sempre amparar esse irmão, sempre amparar, porque nós estamos aqui para um acolher, um amparar o outro, auxiliar o outro, né? E também completando essa irmã, o que ela fazia? Ela auxiliava. E qual a pergunta que às vezes a gente faz para o auxílio? Por que eu vou auxiliar essa pessoa? Né? Aonde essa pessoa mora? Porque às vezes a gente fica muito preocupado nos detalhes. A gente tem que agir, auxiliar naquele momento, né? E não ficar muito preocupado com os detalhes. E o que acontece? Essa irmã que ia sempre amparar, auxiliar essa família, ela sempre fez questão de esconder, de não divulgar, né, a situação dela, que ela tinha uma boa situação. Mas certo dia, uma dessas crianças, vendendo o seu artesanato, bateu na sua porta, né, para vender, para oferecer. Quando ela olhou, ela reconheceu que era aquela pessoa que sempre auxiliava numa casa grande, bonita, suntuosa, né? E ela pegou e ficou assim assustada, tipo querendo falar, questionar. E aquela irmã falou, silêncio e não digas a ninguém, para não divulgar que ela tinha posses, porque ela chegava lá humildemente, com a roupa humilde, com a filha também, com as bolsas para auxiliar, e ela pediu que não houvesse a divulgação. E também complementando, vamos falar um pouquinho do livro O Céu e o Inferno, que fala de uma princesa, digo, condessa, que quando aqui na Terra era Condessa Paula, né? Do livro Céu e Inferno, da parte dos espíritos felizes. Ela era jovem, rica, linda, né? Auxiliava, amparava todos os necessitados. Ela economizava no seu lar para poder amparar, auxiliar mais aqueles irmãos, né? Para doar mais, ter mais o que doar. E o destino a retirou da carne, da matéria, aos 36 anos. E todos falavam, meu Deus, por que uma pessoa boa que tanto amparava, auxiliava, por que ela foi retirada assim? Por quê? Como nós sempre falamos, né? Quando acontece um caso de um jovem, de uma pessoa assim que a gente julgava que tinha tudo pela frente e desencarna, sai da matéria.
nós sempre temos essa pergunta, por que tão jovem? Por quê? E um parente dela, iniciado no espiritismo 12 anos após o desencarne, foi pedir, evocou, e ela veio e falou: aqui é tudo tão bom, porque tudo que na terra eu achava, julgava ser bom, ainda é pouco. Eu passei pelas minhas provas, a prova da pobreza, várias vezes, e nessa encarnação eu solicitei a da riqueza. Eu passei com louvor, auxiliei, amparei aos meus irmãos, e agora eu estou aqui no local onde todos se auxiliam, todos se amparam, as cores, o brilho aqui, o arco-íris fica longe do que eu vejo aqui. Não tem palavras, não tem cores que eu possa transmitir a vocês de tamanha beleza que é aqui. Mas lembrando que ela faz parte dos espíritos felizes, um local onde já não tem mais o orgulho, onde não tem a inveja, né? Devemos lembrar disso. É um local bom, mas ela aqui na Terra, ela fez por merecer estar nesse lugar. E todos nós temos também essa oportunidade de fazer por merecer. Ela passou por todas as provas e a última que ela solicitou, que foi essa, foi a da riqueza. E ela conseguiu passar. Muitos pedem logo primeiro da riqueza. E com isso eles sucumbem, pedem e não conseguem sobressair e se perdem, né? E perdem a oportunidade dessa reencarnação. E vamos falar também, lembrando, da caridade material e da caridade espiritual. Nós temos que lembrar que a caridade material é importante, porque o irmão que tem fome, o irmão que sente dor, ele tem pressa, ele quer naquele momento. Ele quer um remédio, ele quer uma comida, ele quer o dinheiro. Mas a espiritual também é muito importante. É mais importante até, porque nós temos que amparar, auxiliar aquele irmão, né, no momento que ele necessita. Nós devemos sim. Às vezes eu falo, as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para auxiliar. Nós não auxiliamos só com dinheiro. Aquele irmão que está descendo do ônibus com dificuldade, aquele idoso, aquele cadeirante que solicitou amparo, que quer atravessar a rua, isso tudo é caridade. Eu vejo uma casca de banana no chão, eu vejo um saco plástico no chão, eu vou te retirar, porque se uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade, passar ali, pisar, escorregar, ele vai se machucar. E cadê a minha caridade? Se eu vi e não retirei, né? Nós devemos lembrar dessa parte. A caridade espiritual. Essa é a caridade que nós devemos doar. Às vezes o nosso irmão quer apenas que alguém o escute. Você só quer que você escute. Se você tiver uma palavra embasada no Evangelho, você ampara e auxilia. Senão, basta você ouvir, ter ouvido de ouvir. Às vezes é o que o irmão está necessitando naquele momento. E no momento temos muitos irmãos necessitando. Pega um telefone, liga para um irmão, liga para um amigo, pergunta como ele está, se está precisando de algo. Às vezes você não pode auxiliar muito, amparar muito, mas nós sempre podemos ajudar, amparar, ouvir tantos irmãos que precisam apenas que você os ouça, dê atenção, porque nós temos a mania de querer falar muito, nós temos que saber ouvir. Essa é uma das caridades também que nós podemos auxiliar, amparar os nossos irmãos, né, meu irmão? E vamos para a nossa conclusão. A caridade é o quê? A caridade é por pensamento, é por palavras, é por ação. Vamos sempre que puder, sempre auxiliar, amparar, ter esse foco,
né? Ter olhos de ver aquela situação, ver aquele irmão e ouvidos para ouvir aquele irmão, o que ele tem a dizer, a necessidade que ele está naquele momento. E nós sempre podemos ajudar, sempre podemos auxiliar e sempre com caridade, porque caridade é ação. Caridade é ação. Agora eu vou ler aqui um trecho do livro Salmos, Espelho da Alma, de Nívia Amália Citadino, que eu achei muito lindo e que combina com o nosso tema, né? Que é o Salmo 112, Caridade. Não importa o que se faz, e sim como se faz. Feliz o homem que ama a Deus e conhece seus ensinamentos. Seus filhos e filhos dos seus filhos serão abençoados e poderosos na terra. Na sua casa haverá abundância e riqueza na sua vida. Não haverá trevas, apenas a luz de Deus, a sua compaixão e a sua justiça. Conduza seus negócios com retidão e você jamais vacilará ou deixará de trabalhar. Seu coração estará sempre firme diante de todo e qualquer acontecimento e nada temerá. Mesmo diante da opressão e da necessidade, faça a caridade àqueles que necessitam de sua ajuda, e você terá a justiça como aliada e erguerá sua fronte com dignidade perante os homens. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade, que possamos sempre amparar, e como falou aqui o livro, não importa o que se faz, e sim como se faz, porque nós nos preocupamos muito em, às vezes, querer aparecer mais do que a ação. E devemos lembrar, no início, o que Jesus perguntou, né? Qual o sentido da palavra caridade, né? Devemos nos doar de coração, com amor, com muita benevolência. Meus irmãos, muito obrigado, muita paz, muita luz para todos nós e que possamos ter força e resignação para ultrapassar esses problemas que vêm ocorrendo com todos nós. Muita luz, que a luz de Jesus ampare e cubra todos nós, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus Mestre amado, Maria Santíssima, obrigada, Senhor, por mais esta noite de trabalho, por estarmos mais uma vez aqui reunidos para uma reunião pública, online, que possamos, Senhor, em breve estarmos reunidos fisicamente na nossa querida Sala Chico Xavier. Deus, Pai amado, abençoe o nosso planeta, abençoe a todos que estão sofrendo. Consola, Senhor, quem está perdendo seus entes queridos. Dai, Senhor, o alívio das dores aos nossos irmãos enfermos, a todos que estão no leito de um hospital ou em seus lares. Senhor, que possamos cada vez mais nos unirmos na fé e no amor. Que a espiritualidade amiga abençoe a todos neste momento da Sala Chico Xavier, nossos aniversariantes, nossos irmãos que estão distantes, e que possamos, Senhor, com a sua bênção e com a sua luz, termos uma semana de paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.